Harmonia, saúde e prosperidade para todos. No vídeo de hoje, trazemos uma temática deveras interessante, pois nos remete a uma questão da sociedade humana em suas diversas culturas. O aparecimento intermitente de pessoas que chegam ao poder e atuam de forma ditatorial. Há planetas e aspectos entre eles que assinalam esta questão, mas e quanto às chamadas estrelas fixas? Bem, hoje veremos uma delas que está associada ao aparecimento de ditadores, mas será que este é o efeito fundamental de Denébula? Primeiramente, vamos localizá-la. Denébula está na constelação de Leão, que abriga muitas estrelas de forte brilho, atualmente incidindo sobre o signo de Virgem. Mitologicamente, trata-se do leão de Nemeia, envolvido no primeiro trabalho de Hércules. As estrelas deste agregado, de forma geral, podem ser apontadas como símbolos de força, coragem e liderança, assim como a natureza mitológica do leão. Entretanto, cada uma dessas estrelas tem um significado mais específico, conforme a parte do corpo do animal onde se localizam. No caso de Denébula, está na ponta da cauda do leão, possuindo tradicionalmente uma natureza de Saturno e Vênus. Assim, pode apresentar sucesso, mas sempre associado a uma queda, portanto, trazendo um efeito genérico infeliz. Quem possui esta estrela ativada na carta natal geralmente enxerga a vida de forma diferenciada, não aceitando determinadas convenções sociais. Neste contexto, tende a ficar à margem da sociedade, colocando-se numa posição de perseguido. Entretanto, em certos casos, o indivíduo torna-se um perseguidor, a depender do mapa como um todo. Nesta situação, deseja-se mudar o mundo à força, ou seja, falamos dos ditadores. Por não ser fácil ir contra o que está pré-estabelecido, alguns nativos desenvolvem um considerável autocontrole, apesar de terem forte caráter inconformista. Apresentamos, a seguir, algumas características frequentes a quem tem Denébula ativada no mapa. Não ouvir outras opiniões, visão não convencional da vida, o que inclui o campo pessoal, familiar ou social, defesa de pessoas marginalizadas, avaliações ou juízos precipitados, intromissão em assuntos alheios, felicidade que se transforma em decepção ou raiva, desgraça ou desonra pública, ansiedade, benefícios que não perduram, problemas criados pelo próprio nativo, etc. Contudo, é claro que o teor de Denébula no mapa de alguém dependerá de qual planeta está em conjunção natal com a estrela, bem como em quais aspectos o citado planeta está envolvido. Acrescenta-se que, num âmbito não pessoal, Denébula também está associada a catástrofes ou desastres naturais. Porém, há também influências positivas pela presença desta estrela, já que algumas natividades demonstram nobreza, generosidade e ocupação com pessoas ou classes menos favorecidas. O problema é que, por se defender indivíduos marginalizados, se atrai às forças contrárias da sociedade estabelecida. Também se relata favorecimento de assuntos reformistas, mudanças políticas e criatividade para invenções ou descobertas. Bem, vamos agora a alguns casos reais, começando por aqueles nativos com Denébula ativada na carta natal que, por seus contextos particulares, tornaram-se ditadores ou colaboradores de regimes ditatoriais.
Um exemplo emblemático é Benito Mussolini, uma das figuras centrais na criação do fascismo, que, tendo se tornado primeiro-ministro da Itália em 1922, ao longo do tempo estabeleceu uma ditadura totalitária. Ele tinha Urano natal conjunto a Denebola, o que, segundo alguns autores, como Vivian Robson, pode resultar em insanidade mental. O ditador faleceu em 28 de abril de 1945, tendo sido morto pela resistência italiana, cujos membros eram conhecidos como partigiani. Curiosamente, o filho de Benito Mussolini, Bruno Mussolini, nasceu com a lua conjunta a Denebola, na casa 12. Ele era piloto da Força Aérea Real Italiana e teve vida curta. Em 7 de agosto de 1941, aos 23 anos de idade, enquanto testava um dos protótipos de um bombardeiro, acidentou-se de forma fatal. Neste dia, Netuno transitava conjunto à sua lua natal. Na sequência está o mapa astral de um nazista, Hermann Göring, fundador da Gestapo, a polícia secreta do Estado. Ele tinha uma conjunção entre o meio do céu e a estrela Denebola, se realmente o seu horário de nascimento estava correto. Após a Segunda Guerra Mundial, Göring foi sentenciado à morte por enforcamento como culpado por crimes de guerra e contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg. Entretanto, ele se suicidou em 15 de outubro de 1946, um dia antes da execução, quando, dentre outros trânsitos, destaca-se que Urano passava em quadratura ao meio do céu. A literatura astrológica aponta que certas ativações de Denebola na carta natal podem ser favoráveis ao suicídio. Então, chegamos a um caso brasileiro, o de Getúlio Vargas, que nasceu com Urano conjunto a Denebola. Ele foi líder da Revolução de 1930, pondo fim à chamada República Velha e depondo o presidente Washington Luiz. Getúlio ficou no poder de 1930 a 1945. Depois, eleito pelo voto direto, voltou ao poder de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou. Um exemplo mais recente é o de Dmitry Medvedev, presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e primeiro-ministro deste país entre 2012 e 2020. Este político é conhecido parceiro de Vladimir Putin. O regime político russo, há muitos anos, não é verdadeiramente democrático. Destaca-se do mapa astral de Medvedev o Sol conjunto a Denebola. Neste momento, vamos a exemplificações daqueles que, tendo a estrela em tela ativada na carta natal, não foram em direção ao autoritarismo, mas sim ao campo da contestação. Um caso bem interessante é o do ator Bela Lugosi, que, embora a conjunção natal entre Urano e Denebola tenha um orbe de 1 grau e 17 minutos, ou seja, um pouco maior que o tradicionalmente aceito 1 grau, há que se assinalar que há estudiosos que amplificam este orbe para 2 graus e 10 minutos no caso de estrelas de segunda magnitude, como é Denebola. Bela Lugosi, muito sinteticamente, além de ator, com um papel de grande sucesso como Conde Drácula, foi um líder sindical e antifascista desde a sua juventude na Europa até a sua emigração, vida e morte nos Estados Unidos. Na América do Sul, mais precisamente no Uruguai, nasceu Mário Benedetti, com o Sol conjunto a Denebola. Foi ativista político, poeta e escritor. Quando houve um golpe de Estado em junho de 1973, no seu país, teve que exilar-se, somente retornando ao Uruguai em março de 1985.
Faleceu em 17 de maio de 2009, quando, dentre outros trânsitos, Urano passava em oposição ao seu Sol natal. Com relação ao cineasta Costa Gavras, nascido com Júpiter conjunto à Denébula, há um fato muito interessante em sua carreira. Ele se notabilizou por seus vários filmes de denúncia política e, em especial, aqueles que apontavam os inúmeros abusos ocorridos em ditaduras. Fechando este artigo, sempre é bom lembrar que uma estrela ativada numa carta natal é um ponto de atenção, mas que precisa ser interpretado dentro do contexto geral do mapa. Deixamos, por fim, as posições aproximadas de Denébula pelo signo de Virgem nos últimos 100 anos. Um abraço a todos!